acabou de orar, levantar um grande clamor, para que a gente continue em espírito de oração e oremos agora nesse momento pela oferta, pelo ministério de louvor que vai começar a cantar. Em todo o nosso culto, hoje nós estamos iniciando uma nova série, né? A série Graça, o Plano Perfeito. Hoje falando sobre a criação, sobre a responsabilidade do pastor Marcos Corrêa. Oremos também pela vida do pastor Marcos Corrêa, que vai trazer a palavra dessa manhã para nós, para que a igreja seja edificada pela palavra do Senhor. Oremos todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma manhã de Santo Sábado nós estamos todos reunidos aqui na Tua casa, em família, para juntos sermos edificados pela Tua palavra, para juntos podermos Te adorar, Pai, com louvores dedicados ao Teu santo nome. Ó Pai, que o Senhor use cada momento dessa celebração, Pai, para falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, que possamos ter um mês abençoado com uma nova série, uma série que vai falar sobre a Tua graça e o Seu plano perfeito. Que o Senhor esteja com o nosso pastor Marcos Corrêa, Pai, com a sua bênção sobre ele para ele trazer a mensagem dessa manhã. Que o Senhor esteja com o nosso ministério de louvor, ó Pai, também para nos abençoar, conduzir no momento de adoração. Que o Senhor abençoe todos os ofertantes da Tua casa, que a Tua bênção, Pai, nunca falte sobre os fiéis dizimistas do Senhor. Ó Pai, que nós possamos juntos em famílias louvar, engrandecer o Teu santo nome e pelo Senhor sermos edificados. Tenha misericórdia dessa igreja, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, ó Pai. Não somos perfeitos, mas confiamos que está no Senhor a nossa força, confiamos que está no Senhor, ó Pai, a nossa direção, o nosso caminho. Por isso nós estamos aqui hoje para entregar nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, confiando na Tua provisão, confiando na Tua providência, Pai. Derrama, Pai, a Tua bênção e a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai. Graça Te damos, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentir à vontade para trazer suas ofertas e também para louvar com o nosso ministério. Todo o universo é o Senhor, antes de tudo Tu és Deus, maravilhoso, todo o poder é Teu, a Tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar, longe de Ti não sei viver, a Ti me entrego, tudo que tenho é Teu, faça em mim na minha vida, na minha casa, na minha família, Tu és Senhor, aqui no presente e no futuro, estarei seguro. Tu és Senhor, Tu és Senhor. de todo o universo és Senhor, antes de tudo Tu és Deus, maravilhoso, todo poder é Teu, a Tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar,
longe de ti não sei viver. A ti me entrego, tudo que tenho é teu. Faça em mim o teu querer, da minha vida, da minha casa, da minha família. Tu és Senhor, aqui no presente e no futuro. Estarei seguro, Tu és Senhor, da minha vida, da minha casa, da minha família. Tu és Senhor, aqui no presente e no futuro. Estarei seguro, Tu és Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós temos certeza que o Espírito Santo que está aqui vai nos dar a orientação necessária, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Temos certeza, Senhor, que as orações já feitas e praticadas nesse lugar atingirá as pessoas da nossa irmã Alzira, diaconisa Alzira, Senhor. Nós temos certeza, Senhor, que muitas pessoas nesta manhã serão curadas, serão edificadas, serão libertas, porque é a Tua palavra, não é a minha palavra, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Essa igreja crê em Ti, Senhor. Tu és o nosso único Deus soberano. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós reconhecemos que o Espírito Santo deve atuar e estar atuando neste ambiente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária que possa impedir ou nos impedir de ouvir e sentir a Tua presença, Senhor. Deus de toda a glória, Deus de poder, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque essa semana nós tivemos o que comer, Senhor. Nós tivemos aonde dormir, Senhor. Nós tivemos roupas, Senhor. Muitos tiveram dificuldades, algumas dificuldades até grandes, quase intransponíveis, mas se estão aqui é porque Tu és o Deus que nos sustenta e que nos conforta, que dá saída, que dá porta, Senhor. Ó Deus, eu Te louvo e Te engrandeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Eu sou muito feliz, Senhor, de Te servir. Muito feliz, Senhor. Apesar das dificuldades que o mundo nos apresenta, eu tenho certeza, Senhor, que Tu está nos olhando com um olhar de muito amor, de muita compaixão e misericórdia, Senhor. E que essa igreja hoje possa entender, Senhor, que tudo que Tu fizeste, Senhor, a graça derramada sobre nós, Senhor, é porque Tu nos amas de uma forma maravilhosa, de uma forma sem limite. O Teu amor para com cada um de nós é um amor sem limite, Senhor. Ó Deus, faça-nos entender isso, Senhor. Faça-nos voltar ao amor do primeiro, Senhor. Muitos aqui conheceram Jesus e se apaixonaram profundamente, mas esse amor, muitas vezes, as dificuldades da vida vai esvairando, vai acabando. Que hoje possamos entender o Teu plano para cada um de nós. Mesmo que estejamos no meio das tribulações, passando períodos extremamente difíceis, mas nós sabemos que o nosso porto será em Ti, Senhor. E a promessa
que o teu Filho Jesus Cristo fez a nós é verdadeira. E se eu for ao Pai, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Nós estaremos contigo, Senhor. Nós te conheceremos face a face, Senhor. Não pelos nossos méritos, mas pela infinita graça e misericórdia que tu tens para conosco, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a falarmos da tua palavra e a glorificarmos o teu nome. Que o teu nome seja glorificado aqui, Senhor. E que isso chegue diante de ti, Senhor, como um cheiro suave, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Eu falei para o grupo de louvor hoje que eles não iriam cantar, só eu iria cantar. Falei para eles, vocês vão cantar só um hino. E os demais hinos sou eu que vou cantar. Vocês já viram cantar? Não? Eu fui coralista. Oxe, já fui líder de equipe de louvor, já fui líder da equipe Maranata, muitos anos atrás, já faz bastante ano. Então só hoje, vou cantar aí, vai ser acústico inclusive. Né, Daniel? Né, Jair? É só nós. A paz do Senhor, irmãos. Como eu falo sempre, vamos criar esse ambiente, deixar esse ambiente fluente. Desde a lição, está um ambiente muito bom, né? Todos interessados na palavra, como disse o pastor Vitor, né? A igreja está bonita, está cheia, né, pastor? Está bonito, está diferente, né? Alguns irmãos que faziam tempo que não participavam por motivo de saúde, estou vendo aqui hoje participando. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito grande. Da criação. Olha que coisa, já li muitas vezes, né? Eu quase trouxe, eu ia trazer a Torá aqui, eu tenho, né? Eu ia trazer para ler aqui, só que ela é de trás para frente, você que sabe, né? Então, começa a ler aqui. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me atrapalhar lá na hora. Eu pensei, pastor Adelino, falei, sabe, eu vou começar a folhear de trás para frente, eu vou me atrapalhar, então eu vou levar uma Bíblia mais tradicional aqui para falar com os irmãos. Então, foi dado a mim a tarefa de falar sobre a criação. Com certeza, se o pastor Tom estivesse aqui, não estivesse lá na Conf 25, lá, né, onde está os jovens lá, né, e ele estaria pregando, porque eu acho que esse tema aqui é um tema que ele deve entender muito, porque o professor que ele na área dele, estuda muito essa questão, né, mas ele passou para mim e falou, fala você, então eu vou falar sobre isso. Então eu vou falar sobre Gênesis, né, a criação. Olha, a gente quando fala de criação, parece uma coisa tão comum, né? Tão comum, né? Para nós não existe uma segunda hipótese, né? A gente entende isso com muita clareza, porém, presta atenção, para a humanidade não é tão claro, não é tão absoluta, né? Em Gênesis 1, do verso 1 ao 31, né? Ele fala justamente sobre como foi criado todas as coisas. É óbvio que a gente estuda essa questão, já estudei, inclusive com Rabino, sobre essa questão, né? Então, a criação, de que forma? E aí vem várias teorias, mesmo dentro do campo da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. Então, tem muitas coisas que são discutidas, como no princípio, ou em princípio, né? Como que não foi o primeiro livro da Bíblia, Gênesis? Então, existe mas eu não vou me preocupar com isso, né? Mas hoje, o que nós temos no mundo da criação, ela se divide em duas grandes categorias, que é o quê? Criacionismo e evolucionismo. A criação e a evolução,
Hoje ele é distribuído assim. Depois você vai pegar tantos estudos que tem, outras tantas categorias que tem, mas esse é a questão. O criacionismo, aquilo que nós cremos, ele está baseado 100% na palavra de Deus. É o que está escrito aqui, ó, em Gênesis 1. Mas o teu filho, no meu caso, a minha neta, e a outra neta que eu falei para vocês, não é neta não, é neto. Os médicos erraram, então é um menino. Então, mas está vindo mais por aí. Então, a outra a família resolveu crescer. Então, a gente percebe claramente que essa galera mais nova, os que estão lá na Conf, lá, eles vão sofrer a pequenininha, a dizimista pequenininha, que é a filha do Vitor, ela gosta de trazer, já viu, ela traz oferta 2 vezes se deixar. Então, eles vão sofrer isso de uma forma muito forte, porque a galera da universidade hoje é um absurdo de pessoas que entram numa universidade e quando saem dali, não sai crendo mais na teoria da criação. É muito grande. Por quê? O evolucionismo, ele trabalha com a ciência, segundo eles, é uma ciência mais exata. Então, tem até a teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang, que tem que explicar a formação. Então, eles eles vão colocando teorias e teorias. E aí é engraçado, como eu disse, eu não sou um especialista nesse assunto, dessas teorias, mas eu leio bastante sobre isso, né? E eles mesmos começam de tempos em tempos, eles se contradizem. O que era para eles um valor absoluto, olha, na realidade é assim, assim, assim. Aí passa 5 anos, eles descobrem algumas coisas no universo, né? Tem uma nave viajando há 48 anos, né? Tirando fotos aí, e já passou por vários planetas, aí já descobriu, olha, nós tínhamos falado que a Terra tinha 14 bilhões de anos, já não tem mais, porque foi tirado. Eles vão se perdendo assim, ó, eles vão se perdendo. Aí eu lembro de um texto bíblico que fala assim, olha, eu ocultei essas coisas dos sábios entendidos e a revelei aos pequenos. A revelação da palavra para nós, ela é muito firme, ela é muito grande. Nós cremos que em si, quando a gente lê Gênesis de 1 a 31, a gente percebe, Gênesis significa o livro das origens ou das gerações, né? A gente percebe claramente, não foca na criação. Embora é maravilhosa, a gente foca em quê? Em um Deus poderoso. É um Deus muito grande. O Deus que nós servimos é um Deus muito grande. A gente muitas vezes se perde nos problemas, nas dificuldades, porque a gente não consegue ver esse Deus tão poderoso. E quando a gente lê aqui Gênesis, né, a gente vê que esse Deus, né, ele fez tudo de uma forma maravilhosa. Disse 2 milímetros, olha cada coisa. Eu li até o livro do Marcos Eberlin, né, que está inclusive palestrando lá, né, um design inteligente. Eu ganhei esse livro há muitos anos atrás. Fala até que se a Terra estiver afastada por 2 milímetros, o Sol tivesse 2 milímetros para um lado da rotação da Terra, todos nós morreríamos esturricados aqui. Vai vendo? Olha que coisa. Aí ele começa a explicar o alinhamento, é muito maravilhoso. O alinhamento, o tamanho da Terra, que é uma coisa insignificante diante de toda a constelação. Você começa a ler, você começa a falar assim, que Deus grande, que Deus maravilhoso. Mas mesmo assim, a minha mente é finita, a tua mente é finita. O apóstolo João fala assim que coisa que os olhos nunca viram, que nunca chegou ao coração, é o que está nos reservado. Isso foi o que um humano, tomado pelo Espírito, viu. Imagina o que nunca subiu ao nosso coração, que é obra de Deus. Que coisa maravilhosa,
Que coisa grandiosa. Então, o Gênesis, ele consegue nos trazer para a verdade real, que é um Deus supremo e maravilhoso. Um Deus grandioso. Mas se você perguntar para mim, todo esse tanto de explicação, tanto de coisas que existem, eu diria para você que eu não consigo explicar. Eu vou até pedir que o grupo cante um hino, e se você souber, você pode cantar junto. Presta atenção nesse hino, que coisa maravilhosa. Grupo, pode cantar? Pode? Canta junto. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber
acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorifique o Senhor. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Aleluia. Antes Aleluia. que o mar já houvesse, Aleluia. Ele já era Aleluia. Deus, se revelou aos Aleluia. seus, do crente ao ateu, ninguém Aleluia. explica Deus. Aleluia. 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 Ninguém explica, ninguém explica Deus. Aleluia. Nós até podemos não explicar, e é difícil mesmo explicar Deus. Mas nós podemos sentir. Explicar é difícil. Deus é tão maravilhoso, né, irmão? Deus é tão grandioso. E quando a gente olha para a criação, Gênesis 1 ali, a gente vai ver um resumo detalhado. O primeiro dia, a criação da luz, a separação da luz das trevas. O segundo dia, a criação do firmamento, o céu, a separação das águas de cima e de baixo. Aqui você explica o dilúvio. O terceiro dia, a separação das águas da terra seca, a criação da terra e dos mares, a criação da vegetação. No quarto dia, a criação do sol e da lua e das estrelas. Quinto dia, a criação dos animais marinhos e das aves. O sexto dia, a criação dos animais terrestres, do homem, da mulher, e a bênção do domínio e a multiplicação. Aí no capítulo 2, o sétimo dia foi criado como um dia de descanso e santificação. Essa é a criação. Tudo feito por Deus para nós. Nós vamos aprender na sequência que nós perdemos isso por um tempo. Próxima mensagem vai falar sobre isso, pastor Tom. Nós perdemos isso. Mas isso foi criado para nós. É por isso que o homem, ele não se conforma com a morte. Porque nós fomos criados para não morrermos. Então a morte não é aceitável. Hoje nós moramos num corpo corruptível, imortal. Mas a palavra fala, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, que era o plano original. Era tudo bom. Então, nós temos que olhar para essa coisa, esse ato maravilhoso da criação, como algo que aumente a nossa fé e faça-nos crer mais e mais nesse Deus maravilhoso. Eu vejo tanto esforço das pessoas. Eu estive no Japão e eu fui nos templos lá para conhecer os templos budistas e outros templos. É um esforço sobrenatural para a divindade que eles têm. É uma coisa, eu não fui à Índia ainda, mas quem já foi, diz que é um esforço sobrenatural para um esforço para as divindades daquele lugar. E nós temos um Deus vivo, que basta que nós abramos a nossa boca e glorifiquemos o nome dEle. A presença dEle é verdadeira, é real. Os outros tudo é criaturas. Todos acabaram. Todos estão no túmulo. Todos os grandes homens, tidos como deuses, estão nos seus túmulos. E o nosso Cristo vive ressurreto. Então a criação nos traz para este momento. A gente que só olha muitas vezes
os problemas da vida, as doenças que acontecem no dia a dia, a gente fica olhando para essas coisas, a gente esquece que o nosso Deus nos fez e tem algo preparado muito maior do que tudo isso, é só olhar a criação. O salmista Davi fala dessa forma: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite, e revela outra noite. Sem discurso e nem palavra não se ouve a sua voz. Olha isso. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E que é como um noivo que sai para seu aposento e se lança em sua carreira com alegria de heróis. Sai de uma extremidade dos céus, faz o seu trajeto até a outra, nada escapa o seu calor. Nada. É uma coisa tremenda. Se a gente for analisar esse versículo por versículo, desses primeiros, do primeiro capítulo, desses 31 versículos de Gênesis, no primeiro verso 1 e verso 2, ele fala: Deus cria os céus e a terra. Então, isso já mostra a grandiosidade de Deus, a grandiosidade dele. A soberania é poder em última instância, não há nada acima dele. Então, ele criou o universo, os céus e a terra só existem por causa dele. Por causa dele. Tudo que você vê, a gente na realidade, esse céu azul que a gente vê não é o céu, né? É a estratosfera. É muito além disso. Quem já foi, a gente ouve o relato daqueles homens que estão lá sobem até a estação espacial, a ISI, né? Sobem até a estação espacial, diz que é uma coisa assim, quando eles chegam lá, aquela imensidão, né? É uma coisa assim que não dá para se falar. Relatos dos primeiros que foram à Lua, a quem não creia, diz que é uma coisa assim que não dá para se explicar. Aí no verso 3 e verso 5, fala a criação da luz. Nessa etapa, Deus separa a luz das trevas, trazendo luz para iluminar o mundo que Ele criou. Essa separação é um símbolo poderoso que nos lembra de Deus, o texto que eu li, que é a fonte de toda a luz e verdade. Ele separou a luz, né? Aí se você for estudar, como eu disse, eu não sou um especialista nisso. Se você explicar como funciona toda essa questão da luz, da noite, é uma coisa tremenda. Eu li, mas não vou explicar isso para vocês. É uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa. Fala, meu Deus, é só tu. E a gente não sabe nada. A mente humana não consegue alcançar. Aí quando a gente vê a separação, Deus separa do verso 6 ao verso 13, Deus separa a terra das águas, faz a terra ter frutas, se torna frutífero para o alimento. Aí essa separação das águas é uma coisa tremenda. 2/3 do globo é água, 75% do nosso corpo é água. Olha isso. E ele cria essa de uma forma muito grande. Eu me lembro de uma irmã Inês, até o nome da mãe da Débora, da irmã Inês. Ela é falecida. O filho dela levou ela nas cataratas do Foz do Iguaçu. Quem já foi lá? É realmente tremendo, né? E quando ela entrou naquela ponte que leva ali, bem perto da catarata, a água batia com tanta... É um estrondo mesmo, é muito forte. E ela lembrou daquele texto que fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E quando ela lembrou disso, ela começou a falar em línguas. E o filho dela falava, mãe, é uma passarela cheio de turistas. E ela não parava, porque ela falou assim, eu lembrei do texto, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. É lógico que é um cenário apresentado ali, né, uma metáfora para que a gente possa entender essa questão, mas é uma verdade. A gente não consegue olhar para as coisas, muitas vezes criadas,
Outro dia, eu tomo café de domingo, eu e o Eunice tomamos café num apiário. Aí eu conversando ali, o Neander entende bem disso. Eu conversando com o senhor que é o dono, e ele explicando como que funciona as caixas, a rainha, a não sei o quê. É uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, é uma coisa tão tremenda. E eu olho para aquilo como qualquer coisa. A gente tem que ver, irmãos, a gente tem que voltar e olhar para as coisas que Deus criou de uma forma, entender a maravilhosa graça, a maravilhosidade que é a criação de todas essas coisas. A gente está muito urbano. Os problemas, as dificuldades, a correria nossa, a internet. Eu trabalho com internet. Vai deixando a gente seco. A gente não consegue mais ver Deus nas coisas, Rony. Coisas pequenas, onde Deus se apresenta muitas vezes. E aqui a gente começa a olhar Gênesis e a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus forma o sol, a lua e as estrelas. Na sua sabedoria, Ele estabelece os astros celestiais para governar dia e noite. Olha isso. O sol, a lua, as estrelas são ordenados por Ele para marcar os tempos, as estações, conferindo ordem e beleza nos cosmos. É perfeito. Sol, lua, estrela, é perfeito, é tudo perfeição de Deus. É uma precisão que o homem não consegue de maneira alguma entender essas coisas. O homem não consegue. Vai estudar. Como eu disse no início, mas Ele revelou isso a você. Está revelado. Você reconhece como Deus? Você reconhece Deus como ser supremo e criador de todas as coisas? Amém? Amém? Então a gente entende essas coisas. Pode não entender nos detalhes, mas a gente entende. No verso 20 ao 25, Deus cria os animais. E nesse momento da criação, Deus dá vida a uma diversidade de criaturas. Aves dos céus, animais terrestres, marinhos. Cada uma delas é uma imagem, uma expressão da imagem criativa de Deus. Tudo tem um significado. Tudo tem um propósito. Deus criou tudo com propósito. Tudo tem propósito, não foi nada assim. É propósito de Deus. E quando a gente olha para isso, a gente vê a grandiosidade de Deus. Então vamos cantar isso? Com o grupo de louvor aqui. Vocês cantam sentados, eles também vão estar sentados. Vamos cantar, grupo. Vamos cantar essa grandiosidade de Deus. Aleluia. Se você sentir no coração o desejo de glorificar Deus, glorifique, tá? É esse Deus Criador. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou
deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! 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 Mas ainda, finalizando, Deus finalizando as suas criações de forma maravilhosa, do verso 26 ao verso 28, fala: e o homem criado à imagem de Deus. A culminação da obra da criação é a formação do ser humano, feito à imagem e à semelhança, ou seja, parecido e com os atributos. Esse ato especial destaca a posição singular, o propósito de Deus, que é em relação ao homem. Irmãos, você não é um acidente. Você foi sonhado por Deus. Nós não somos acidentes. Por mais que as pessoas queiram falar isso para você, te colocar como acidente, o Salmo 139, ele fala assim: Senhor, tu me sondaste, me conheces, né? Tu sabes o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Olha isso. Presta atenção nisso. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor me conhece.
Tu me cercaste por detrás, por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, ali a sua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo, as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aleluia. A luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem a ti, mas a noite resplandece como o dia. E as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de você tornar, sou eu, se tornar o que eu sou, lá no ventre, Deus já te conhecia e você já tinha um nome. É tremendo. Oh, quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são os somos dele. Se a contar, seria maior número do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é maravilhoso. Há um hino, inclusive já que ele gosta muito, chama Raridade, que ele fala assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é mais puro do que o ouro de Ofir. Há um outro hino que eu cantei muito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então você está aqui hoje porque você quer, mas porque Deus te criou. E Deus colocou essa semente dentro de você. O ser humano, ele é vazio. Me lembro de uma entrevista da Anitta. E tudo que a gente condena existe na Anitta como personalidade, né? Não como pessoa. Mas ela foi criada por uma irmã, vocês sabem disso, né? Uma irmã da Assembleia de Deus. E numa entrevista que ela deu lá numa rede americana, a apresentadora, eu assisti essa entrevista, a apresentadora perguntou: você já conquistou tudo, conseguiu o Grammy, conseguiu isso, prêmio, você se realizou? Ela disse assim: olha, eu tanto queria isso, mas de verdade, eu não me alegro com nada disso, eu tenho um vazio. Nada disso me satisfaz, eu não sei mais o que eu busco, porque nada disso me satisfaz. Ney, nós somos criados para a glória de Deus. Deus está aqui dentro de nós. Por isso que no final, aqui ele diz assim, do verso 29 e 30, ele prepara a provisão de alimentos para nós, aí criou o homem, olha, isso aqui é para comer, isso aqui não é para comer, olha, desfrute. Esse era o plano original que vai voltar, amém? Olha, prepara isso. E Deus, vendo tudo isso que aconteceu, Ele olha tudo e diz assim: olha, tudo isso é muito bom. Quem disse isso foi Deus.
Isso é muito bom. E é por isso que nós devemos louvar a esse Deus. Porque Ele, na sua sabedoria, na sua infinita soberania, na sua infinita graça, Ele fez tudo isso para nós. Nós vamos aprender nas outras mensagens que nós perdemos isso, mas nós estamos aqui crendo, Senhor, nós acreditamos e cremos em Ti, e nós vamos Te bendizer, nós vamos Te louvar. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? O grupo de louvor vai cantar mais um junto com a igreja. E eu quero que você cante com entusiasmo. Eu quero que essa manhã seja uma manhã de glorificação ao Senhor Criador, aquele que tudo faz, aquele que tudo tem, aquele que tem todo o poder, que dele emana todo o poder. Tudo. Não há nada que fuja do controle de Deus. Ele pode até em alguns momentos não estar no controle, porque o homem muitas vezes está no controle, mas ele tem o controle. Se ele falar assim, muda. Tira. Vive. Morre. Ele é o soberano. Vamos cantar. Para louvar o Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto,
és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra Aleluia. sempre. Aleluia, Jesus. Tu Nós vamos- sempre serás Santo, Santo para sempre. Aleluia. 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 Nós vamos fazer a última oração. E eu queria abrir a oportunidade, se alguém estiver enfermo, com uma enfermidade que está lhe incomodando, ou algum tipo de problema que está tirando a paz, está deixando até de ver esse Deus Criador. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele precisa que você abra a tua boca e fale: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso de libertar. Você tem que abrir os teus lábios, falar para o Senhor, declarar nesse mundo natural e no mundo espiritual: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu sei que Deus pode, eu tenho certeza que Deus pode mudar a minha situação. Pode ser agora, pode ser instantânea, pode ser uma cura progressiva. Deus começa a curar e vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Quando você vê, você está glorificando ao Senhor porque Ele foi curando. Deus pode fazer uma cura instantânea, mas também pode usar médicos, pode usar outras coisas que Ele utiliza. Deus tem esse poder. É dessa forma que Ele trabalha. E se você tem vontade, tem fé, como disse Jesus, a tua fé te curou. Você tem fé? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Aquilo que parece impossível pode se tornar possível. Pastores, por favor. Vem à frente em nome de Jesus. Se coloque aqui na frente. Se você quiser unção, você peça unção para o pastor que estiver falando com você, estiver orando. Se coloque aqui na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Vou desligar o meu microfone.
outra ocasião que eu preguei num congresso, num culto em Guaianazes, lá na igreja de São Paulo, e na igreja do pastor Roberto Medial. Eu preguei numa noite de libertação que teve lá, e aí eu voltei, eu morava na Penha, e na Penha estava tendo uma vigília dos adolescentes, uma meia vigília dos adolescentes, na casa do meu cunhado. E eu voltei desse culto, e naquele dia, naquela noite que eu preguei em Guanás, eu acredito que umas 7, 8 pessoas aceitaram Jesus. Eu fiquei muito feliz, é uma das coisas que eu mais gosto, né? É ver pessoas se rendendo ao Senhor. E quando eu voltei, eu entrei pela garagem e fui para a cozinha, porque os jovens adolescentes estavam na sala, né? E Deus estava usando um pastor lá maravilhosamente. O pastor estava sendo usado por Deus, falando em profecia, a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei lá na cozinha sentadinho, lá esperando terminar, né? Já era mais de 1h da manhã, eu estava sentado lá. Aí de repente, Deus usando o pastor, ele falou: chama o meu servo. Eu falei: será quem é? Aí veio alguém e falou: pastor Marcos está te chamando lá na sala. Eu fui para lá. Aí Deus falou assim: fala para eles o que aconteceu onde você estava. Eu falei: foi maravilhoso. Ele falou assim: não, mas fala o que aconteceu. Eu falei: 7 pessoas aceitaram Jesus. Eu contei. Ele falou assim: você não sabe o que aconteceu. Foram almas curadas, famílias libertadas. Ele foi falando assim, coisa que a gente não vê. A gente vê isso aqui, o visível. O invisível, que é o espiritual, a gente não vê. Então Deus fez aqui hoje, nessa manhã, um agir assim espiritual nas nossas vidas. Na minha também. É assim, um mover. Toda vez que Deus está no lugar, através do Espírito Santo, algo acontece. Tem que acontecer. Se não aconteceu na tua vida algo diferente, não estou falando de cura, não estou falando de bens, eu estou falando de satisfação. Busque a Deus mais. Fala: Senhor, eu quero sentir também. Eu quero viver essa coisa boa que é Deus, viver Deus. Muito obrigado, agradeço ao grupo de louvor por ter dado esse apoio para mim aí. Passei um louvor para eles na última hora, ontem à noite, e eles conseguiram, mesmo com um número reduzido aqui, mas os dois aqui superaram, o louvor superou aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu e a Eunice vamos ficar um mês sem vir. Amanhã a gente vai lá para a Europa ver a minha netinha lá, né? Ficar lá com ela um mês lá em Portugal, né? Então a gente vai ficar um mês fora aí. Orem por nós, para que tudo corra bem, a nossa ida, a nossa volta. Muito obrigado à igreja por ter participado desde a escola bíblica aqui. Que Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse culto, meu Deus, e que esse culto tenha chegado a Ti, Senhor, de forma suave, que Tu tenha se agradado de cada um aqui, do coração, Senhor, grato a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de termos o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz, abençoe cada um. Abençoe aqueles jovens lá que estão em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, que tem um mover muito grande do Espírito Santo naquele lugar, Senhor. Trabalha todos aqueles jovens, que eles saiam dali, meu Deus, realmente como setas, meu Deus, mas como setas do bem, abençoados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer, encerrando, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre em nossas vidas. Amém.